Nessa videoaula a gente vai tratar de dos tratos culturais, né, iniciais assim após a implantação da cultura da banana, né, que é a capina. A capina ela se faz mais necessário, né, no início da implantação do bananal, né, principalmente aí nos 3, 4, 5 primeiros meses, devido aí ter uma grande parte, né, do solo descoberto, principalmente se não foi feito, por exemplo, uma prática de adubação verde, né, para cobrir esse solo. Então, o solo exposto ali com irrigação constante, principalmente se a irrigação for por micro, né, com sol, se o solo passou por um processo de correção, então acaba favorecendo também aí não só o desenvolvimento do bananal, né, das plantas ali, das mudas, mas também aí o desenvolvimento e germinação de muita semente aí de erva daninha, né, de planta espontânea. Então, nos primeiros 5 meses é um trato cultural que é primordial, que é essencial, porque se a gente não realiza, né, esse trato cultural, principalmente próximo, né, a gente fala, não faz um coroamento ali próximo às mudas, num raio ali de pelo menos 60 centímetros, então essas plantas daninhas, né, essas plantas espontâneas, elas acabam sendo ali concorrente direto da nossa cultura principal, no caso a banana. Elas vão competir por nutrientes, elas vão competir por radiação solar, né? Pela luminosidade, elas vão competir aí pela água, né? Pela água da irrigação. Então, por isso que é necessário fazer essa capina. Agora, assim, a gente já comentou em outras videoaulas com relação a essa capina. É aquela capina que é mais o coroamento. E a gente precisa, enquanto produtor, ter em mente que é necessário e muito importante que os nossos solos estejam cobertos. A gente viu em videoaulas anteriores que quando a gente tem um solo descoberto, né, existe várias, né, condições, principalmente aí de carreamento da camada mais fértil do solo, né, que são os primeiros 20 centímetros. Então a gente precisa estar com esse solo sempre coberto. Então a gente vai dar prioridade para poder fazer uma capina mais bem feita, né, próximo ali a planta, né, aquela muda, aquele berço, né, aquela cova onde foi colocada a nossa muda. E é importante que entre as linhas, né, onde fica a linha de irrigação, e se o plantio for em espaçamento duplo, né, na rua mais larga, a gente também faça apenas a roçagem. E aí, no momento da capina, é importante que a gente tenha alguns cuidados, né? Dentre esses cuidados, é o cuidado aí com não provocar ferimentos nas nossas plantas, né? Quando a gente provoca um ferimento, um corte, né, muitas vezes a gente pode acabar na hora da capina ali próxima à muda, cortando, né, um broto, né, que poderia vir substituir, por exemplo, aquela planta no futuro. A gente pode cortar, pode danificar. A gente também pode ferir o pseudocaulo, né, o tronco ali daquela planta, e ali pode se tornar uma porta de entrada de micro-organismos, né, de patógenos causadores de alguma doença. Então, ou até mesmo ataque aí do moleque, né, provocando, o moleque da bananeira provocando a broca. Então a gente precisa ter esse cuidado ali próximo, né, à planta. Um outro cuidado que a gente precisa, principalmente aí nas ruas também, da nossa irrigação. Não cortar mangueira, muitas vezes acaba provocando corte nas mangueiras e a gente não observa, então a gente vai ter problema também com a irrigação. Então um trato cultural, ele está sempre interligado ao outro trato também. Aqui a gente, nosso bananal já é um pouco desenvolvido, né? Bananal com mais de um ano. Aqui a gente vai estar fazendo coroamento nessas plantas, principalmente para poder colocar a adubação. Então a capina é importante também ser feita próximo ali à planta, além para evitar essa questão da competição, né, das plantas daninhas com a nossa cultura principal, ela facilita também na hora da adubação, né, vai ficar melhor para a gente colocar o nosso adubo e posteriormente a nossa planta, né, a banana, ela vai absorver melhor, já que não vai ter nenhum competidor ali, né, que seria a erva daninha. Então, com relação às ferramentas, né, que a gente utiliza, uma enxada.
né? Principalmente para poder fazer o coroamento aí das mudas. Um outro, né, é uma outra ferramenta, principalmente se a gente não quiser deixar o solo todo capinado e descoberto, sem nenhuma proteção ali de material vegetal, é a gente fazer a roçagem. E no caso da roçagem, uma das ferramentas bastante utilizadas no caso aí, a estrovenga. Uma outra forma de fazer essa capina é com a utilização de herbicidas, né? A gente não recomenda principalmente para áreas pequenas, áreas de agricultores familiares, que dá para consociar essa capina aí fazendo tranquilamente com a utilização de enxada e de estrovenga. A UAM vai nos apoiar nessa videoaula, onde a gente vai mostrar para vocês na prática como fazer o coroamento, como fazer essa capina, essa roçagem, de uma forma que venha a trazer benefícios e não prejudicar essas plantas. Adotando os cuidados principalmente para não ferir, né, Cauã? Para não ferir a planta e também essa atenção redobrada aí para os cuidados com as mangueiras, né, da irrigação. Isso. Então, aqui na escola, como você já trouxe, né, a importância de se fazer a capina, a importância da capina para a manutenção do bananal, para a economia de adubação, é a capina uma dessas práticas, né? Já que quando a gente capina, faz a retirada das ervas daninhas, a gente vai ter uma menor competitividade por adubo e por água, conforme você já falou, né? E aí, no caso de todas as plantas para se desenvolver, elas precisam de adubação. E aí, se a erva daninha, que normalmente não nos dá retorno, suga isso que a gente sabe que está caro no mercado hoje, é prejuízo para o produtor, né? E aí uma das formas de economizar, de minimizar esse investimento em adubação é fazendo a limpeza da área, fazendo um manejo adequado, né? Uma questão que isso é para todos os tratos culturais com relação à esterilização, né, das ferramentas. Nesse caso aqui, esterilização e também a questão da limpeza. Se a gente traz para nossa área uma enxada ou qualquer instrumento ali que você utilizou para capinar em outro local, né, e ali tenha um rizoma, por exemplo, tem algumas plantas que elas elas infestam, né, e acabam predominando na nossa área ali, por exemplo, a tiririca, né, que é uma planta de difícil controle. Uma vez que ela entra na nossa área, principalmente a banana, que tem muita umidade, ela se instala e você tem dificuldade para controlar. Então, por isso faz necessário no caso da limpeza. Para não trazer aí pedaços de rizomas de alguma erva daninha de difícil controle. Mas também, e aí assim, não só trazer patógeno através patógeno aí de uma outra área na nossa ferramenta, a gente também tem que ficar atento no nosso bananal se a gente não tem nenhum foco, né, de presença ali de alguma doença. Mais uma vez, reforçando assim a importância, por exemplo, do controle do fusário, né, que é o mal do Panamá. O fusário, ele é um fungo que ele está no solo, tá? Isso a gente não tem como retirar, não tem. Então, assim, a gente precisa conviver, a gente precisa manejar o nosso bananal e fazer com que ele desenvolva ali uma presença daquele fusário. Né? Então, assim, a planta manifestou alguma doença, principalmente aí com sintomas do fusário, então eu tenho que ter o cuidado de isolar e deixar para fazer o meu trato cultural nessa área por último. Porque se eu passar com a minha ferramenta aqui, né, se eu capinar ao redor dessa muda aqui contaminada e eu for com essa enxada para outras plantas que estão sadias, eu vou estar espalhando esse fungo, né, que é um patógeno causador de doença que pode vir exterminar, digamos assim, o meu bananal. Então eu tenho que ter esses cuidados de limpeza e até mesmo, né, de esterilização das minhas ferramentas. Então, assim, o ideal é sempre identificou uma planta, gente, isole essa planta, identifique, né? Às vezes começa uma planta, mas pode ser uma reboleira de uma área maior. Então, assim, isole, faça marcação para a gente não passar, não transitar por essa área. Quando a gente não isola, muitas vezes você está ali olhando sempre para o solo, para o chão,
E aí você passa, quando dá fé, você colocou sua ferramenta, não percebeu, você já está lá na frente fazendo os tratos culturais com aquela ferramenta que passou por aquele local contaminado. Então é essencial, nesse sentido, fazer também esterilização. Então a orientação é, comece pela parte que está sadia, faça toda os tratos culturais, e a área que está isolada é a área que, se houver necessidade de mexer nela, é a área que você vai mexer por último. E aí uma questão, né? Às vezes a gente fala muito da esterilização do material, mas a gente se esquece de nós enquanto produtor, enquanto funcionário, né? Às vezes um funcionário transita em várias propriedades, né? Um único produtor tem mais de um bananal. E aí o funcionário, o próprio agricultor, ele acaba ultrapassando de uma área para outra e muitas das vezes sem o cuidado, né, de trocar de roupa, de pelo menos limpar a bota, o sapato, porque também faz o transporte desses patógenos de uma área para outra, né? A gente fala mais das ferramentas porque as ferramentas acabam entrando em contato direto com a muda, né? Às vezes a gente, enquanto produtor, só passa, nem toca numa banana, às vezes quando toca no tronco não tem nenhuma abertura, então acaba não infectando tanto. Mas as ferramentas não, pode ocasionar algum acidente, encostar igual na cabina, né? A gente sabe que precisa ter cuidado, mas acontece de às vezes danificar a bananeira, a touceira, e aí se a minha ferramenta estiver contaminada, eu vou estar contaminando também. A princípio, essa touceira, esse pé de banana que teve o corte, que foi contaminado, e aí posteriormente isso vai se alastrando, né? Se não tiver o cuidado de isolar, de tratar aquela que foi contaminada. Por isso que a gente vem sempre falando nesse cuidado, porque a disseminação ela vai acontecer em ferramentas, até como o Tauan falou, no próprio funcionário, né, o próprio agricultor que esteja ali, a mão de obra que esteja ali fazendo aquele trabalho ali dentro. Então, isso é essencial, assim, que a gente tenha sempre cuidado com as ferramentas, a gente sempre, qualquer trato cultural que a gente for falar da banana ou de qualquer outra cultura, a gente vai estar sempre abordando esse cuidado necessário que tem que ter com as ferramentas, né? E Tauan relatou bem essa questão também das nossas vestimentas, né? Principalmente sapatos, que às vezes também pode ser fonte de disseminação. E aí, quando a gente fala de sapatos, Tauan, é um cuidado que a gente sempre fala. Identificou qualquer planta doente, isole, coloque uma fita, coloque alguma coisa de identificar, porque quando alguém chegar, ele vai recuar. Ele vai recuar e não vai entrar para aquela área. E quando isso não está identificado, aí começa de 1, 2, 3, 4 plantas, quando até você perder uma área enorme ali, está contaminada por falta desses cuidados mínimos, né, cuidados básicos. Isso. E aí quando você perde ainda uma área considerável, mas que é uma área, não perde o todo, ainda tá bom. Imagina você perder toda uma área que está no ápice da produção, né? Com certeza o prejuízo é muito grande. E esse prejuízo é levado exatamente pela falta de cuidado, pela falta de atenção do produtor com coisas pequenas, né? Que às vezes a gente acha que é desconsiderável, que é muito pequeno, que é besteira, mas que pode levar à perda total de uma área de 50, de 100 mil hectares, né? Com certeza. Aqui, como é uma área menor, né, mesmo com as plantas maiores, a gente vai entrar com o coroamento e depois a gente vai mostrar como é que faz esse coroamento. E lembrando que esse coroamento vai ser feito justamente na área onde a gente vai colocar a adubação aqui orgânica, né, que a EFA faz assim, mas a gente vai, já conversamos aqui, a gente vai usar uma única planta para também demonstrar lá na frente na nossa videoaula de adubação mineral, falando como é que faz essa adubação mineral. Então, assim, todo trato cultural vai estar interligado, o sucesso de um trato cultural, né, depende de um outro trato cultural. Assim, por exemplo, para adubação a gente precisa de uma capinha bem feita para a gente ter sucesso, porque senão não vai responder tão bem. De que se a gente não fizer o coroamento, não fizer a capina ali próximo. Então a gente vai mostrar agora para vocês como é que faz essa capina, como é que faz esse coroamento. E é isso. Pronto.
Então a gente vai demonstrar aqui como fazer a capina, né? Os cuidados que a gente precisa ter. Então primeiro nós vamos afastar um pouco as folhas, só para facilitar a visualização. Aqui, ó, faz aqui, ó. 60 centímetros, né, Suzy? Mais ou menos de limpeza. E aí vocês vão perceber que dentro da touceira, entre uma muda e outra, a gente tem erva daninha. Eu vou fazer isso com a enxada? Não. Nesse caso aqui, eu preciso ter o cuidado de fazer com a mão para evitar aquilo que a gente falou, né? De danificar a nossa planta. Porque se danifica, a gente já sabe que vai ter outras implicações. Então fez isso. Uma outra questão, Tauan, é que essa capina ela deve ser o mais superficial possível. Porque aqui a gente pode observar que como tinha matéria orgânica aqui por cima, então as raízes elas estão bem superficiais. Aqui, por exemplo. E aí a gente deve evitar ao máximo de estar cortando essas raízes. Né? Então, assim, a capina o mais superficial possível. Por isso, né, que se tiver bastante material orgânico aqui por cima, acaba muitas vezes não tendo tanta quantidade, né, de ervas daninhas. Então a gente vem sempre batendo nessa tecla de manter o nosso solo coberto. Quando a gente manter o solo coberto, é uma prática que vai ser mínima, assim, né, a questão da capina. E aí o máximo que a gente conseguir diminuir a mão de obra é lucro para o produtor, né? É lucro de tempo, é lucro de recursos mesmo de investir, né? Porque quando o produtor tem uma área média, ele precisa pagar um funcionário, só ele não dá conta. E se a gente vai minimizando os trabalhos, as mãos de obra a ser utilizada, a gente vai diminuindo o investimento e aumentando a nossa margem de lucro. Então, assim, com relação quando fazer a capina, né? Aí vai muito da observação. De modo geral, aí às vezes a cada 4 meses, vai depender de como é que está essa cobertura do seu solo. E aí, assim, ela pode ser feita também aí, principalmente após a desbrota, né? A gente está fazendo aqui primeiro a capina, mas a gente poderia muito bem aqui fazer a primeira desbrota, para depois a capina. Até porque se a gente fizer a desbrota primeiro, que seria até mais ideal, a gente acaba tendo partes aqui que no momento da desbrota já tira, por exemplo, algumas ervas daninhas. Então, o ideal é que em volta da nossa touceira fique mais ou menos assim, limpo de ervas daninhas e limpo também a princípio de cobertura, porque a gente vai adubação e se o produtor tiver condição, é bom que posteriormente ele faça a cobertura, porque os micro-organismos que vai estar ali presente no esterco, como no caso aqui a gente utiliza o esterco, que é uma adubação orgânica, vai ajudar também a acelerar a decomposição dessa matéria morta, dessa matéria seca. Aqui é uma planta jovem, né, em processo de formação ainda. Então, nesse caso aqui, a gente, como vai fazer esse coroamento para poder também facilitar o processo de adubação, a gente, nesse caso, diferente da planta adulta, né, do bananal já adulto, então aqui a gente faz um coroamento mais profundo, né, fazendo meio que um aprofundamento ali, como fosse até próximo ali um berço, assim, digamos assim, né. Então, por conta mesmo da idade. A gente tem raízes mais profundas ainda, não tem tantas raízes na superfície, então a gente pode até aprofundar um pouquinho mais. Agora que é importante a gente deixar um pouco de terra mais próxima ao pé, né, para não levantar, e a gente depois de uns 20 centímetros aí, a gente aprofunda mais. Mas próxima à planta, é interessante a gente também não cavar, não aprofundar isso, né? Porque senão a gente acaba levantando o rizoma dessa planta, né? Deixando esse rizoma mais na superfície e que pode prejudicar depois. Então aqui a gente chega um pouco do solo, né? Amontoa. E agora aqui a gente vai e aprofunda um pouco mais. E aqui agora a gente vem e faz a adubação orgânica, né, por todo o berço aí, né, em volta de todo
esse coroamento. Então, em resumo, é isso, né? A capina. A eliminação aí, uma capina mais superficial, né? Mas também com maior atenção aí próximo às torceiras, né? Próximo às covas, né? A gente observa aí a capina bem mais superficial para não atingir as raízes, né? Já que é um bananal com mais de um ano, então já são plantas estabelecidas e que têm raízes também bem superficiais. Eu gostaria que vocês observassem com relação à disposição dos restos dos tratos culturais, né, que foram jogados, colocados aí na linha da irrigação, né, e nessa outra linha mais larga, a gente também é importante que adicione material vegetal para fazer a cobertura do solo. Aqui no caso, a gente vai estar realizando o plantio, né, da mucuna preta para a formação aí de biomassa para a cobertura desse solo. E a mucuna preta aqui é uma leguminosa que também vai estar adicionando nitrogênio, né, aí ao solo e consequentemente vai favorecer o melhor desenvolvimento das plantas. Então, é isso e eu agradeço e até a próxima videoaula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.